Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre a evolução dos modelos atômicos, tá? A gente já iniciou o trabalho sobre a evolução desses modelos quando a gente citou neste último capítulo que nós estudamos o cientista chamado Dalton. Ele disse que o átomo é a menor parte da matéria, o átomo era indivisível, é uma esfera maciça, todos os átomos de um mesmo elemento químico são semelhantes. Essas são as teorias atômicas propostas por Dalton. Então ele diz que o átomo parece uma bola de bilhar, é o modelo da bola de bilhar, ok? Bom, só que outros cientistas contribuíram e muito para a evolução dos modelos atômicos para chegar no modelo que a gente acredita que seja atualmente. Bem, antes da gente entrar nesses cientistas, eu gostaria só de relembrar com vocês que a matéria ela é formada, ou na verdade ela contém cargas elétricas. E essas cargas elétricas elas podem ser positivas ou negativas. E lembra daquela história de que os opostos se atraem? Então, na verdade, as cargas elétricas negativas elas são atraídas pelas cargas elétricas positivas. Bom, mas e se a carga elétrica for semelhante? Neste caso, ocorre uma repulsão entre as cargas. Então, cargas elétricas negativas repelem-se entre si e cargas elétricas positivas repelem-se entre si. Se elas forem semelhantes, ocorre, como eu já falei, uma atração, ok? Bom, vocês precisam de estar com isso bem entendido para a gente caminhar com a nossa história sobre a evolução dos modelos atômicos, tá? Bom, depois de Dalton, apareceu um cientista chamado Thomson. Ele organizou um experimento que já existia na época, mas ele melhorou esse experimento. Esse experimento é chamado de tubo de raios catódicos. Consiste num tubo de vidro. Nas extremidades deste tubo existem dois eletrodos. Esses eletrodos consistem num polo negativo e o outro é um polo positivo. Por que ele é negativo? Exatamente porque ele é contido na sua maioria por elétrons, tá? E o polo positivo tem a quantidade de elétrons relativamente menor, beleza? Bem, dentro deste tubo de raios catódicos, dentro deste recipiente de vidro, existe um gás a baixas pressões. E já sabia-se que o gás a baixas pressões é um bom condutor de eletricidade. Então, quando esses eletrodos foram ligados a uma bateria, ocorreu a formação de raios entre os polos negativo e o polo positivo. Eles concluíram que esses raios eram constituídos por partículas negativas que iam em direção ao polo positivo em função da atração entre essas cargas elétricas. Então, Thomson pôde concluir que o átomo não era uma partícula indivisível mais. Ele possuía partículas menores do que ele e ele chamou essas partículas de elétrons. E, além do mais, ele determinou que essas partículas eram negativas, ou, na verdade, são negativas, ok? Ele disse, então, na verdade, de Dalton, que tinha o modelo da bola de bilhar, Thomson propôs o modelo pudim de passas, que consiste numa esfera maciça de natureza positiva e elétrons negativos incrustados nesta massa positiva. Então, este era o modelo proposto por Thomson. Bem, mais ou menos na mesma época de Thomson, apareceu um sujeito chamado Goldstein e ele preparou um novo tubo de raios catódicos, ele melhorou esse experimento e ele descobriu a existência de uma outra partícula que constitui o átomo, que é a partícula positiva, que a gente chama de prótons. Então, ele não chega a propor um modelo de átomo, mas ele faz com que o modelo que Thomson propôs esteja desatualizado a partir do momento que ele prova a existência de partículas positivas que ele chamou de próton. Bom, então voltando.
Dalton não fala de partículas nem positivas nem negativas. Ele fala que o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Thomson já fala da presença de partículas negativas, que ele chama de elétrons. E Goldstein já fala da presença de partículas positivas, que ele chama de prótons. Bem, depois de alguns anos, apareceu um cientista chamado Rutherford. O Rutherford, ele ficou imaginando algumas questões sobre o átomo e resolveu fazer um novo experimento. Esse experimento consistia em pegar um material que emitia bastante partículas positivas, e essas partículas foram chamadas de partículas alfa, e ele bombardeou uma folha de ouro muito fina com estas partículas. Bom, imagine aqui que em volta desta folha de ouro existe um material que é sensível às partículas alfa, ou seja, ele fica marcado quando a partícula alfa encosta nesse material. Bem, quando essas partículas alfa foram então bombardeadas, quando na verdade a folha de ouro foi bombardeada por essas partículas alfa, ele verificou o seguinte: a maioria das partículas passou direto. Então, aqui no filme ficou muito marcado porque a maioria das partículas passou direto pela folha de ouro. Algumas partículas sofreram pequenos desvios e outras partículas sofreram desvios grandes, ou seja, elas não chegaram nem a atravessar a folha, elas bateram na folha e retornaram, fazendo nas outras extremidades deste material sensível às partículas alfa aparecer também uma impressão, tá? O que ele concluiu? Ele concluiu que existem duas regiões no átomo, uma região que ele chamou de núcleo e uma região que ele chamou de eletrosfera. E ele disse mais: a maior parte do átomo é formado de espaço vazio. Por quê? Porque se as partículas positivas passaram direto, elas passaram por um espaço que estava vazio. Bem, esse núcleo, ele disse que provavelmente era positivo. Então, as partículas que eles chamavam de prótons estavam concentradas muito densas no núcleo. Então, quando as partículas alfa encontram com esse núcleo, a tendência é repelir. Se encontra na parte do centro do núcleo, a repulsão é muito forte. Então, essa partícula alfa não atravessa a folha de ouro. Agora, se ele passa apenas próximo do núcleo, a repulsão vai ser menor. O desvio, ela vai chegar a atravessar, mas o desvio vai ser menor. Agora, se essa partícula alfa passa lá na eletrosfera, longe do núcleo, não há desvio. Então, ela passa direto sem sofrer nenhuma alteração na sua trajetória, ok? Bem, na eletrosfera existem elétrons. Não foi à toa que ele chamou de eletrosfera. Então, as partículas negativas estão imersas nesse grande espaço vazio em torno do núcleo, onde se concentram as partículas positivas, chamadas de prótons, tá? Acontece que o Rutherford não explica duas características que são muito importantes da gente observar neste modelo proposto por ele. A primeira característica é a seguinte: se no núcleo do átomo estão presentes as partículas positivas, por que elas não sofrem repulsão entre si? Ok? Então, essa é uma característica que ele não explica. A segunda característica que ele não explica: se os elétrons estão na eletrosfera e a tendência é ocorrer uma atração das partículas negativas e da partícula positiva do núcleo, por que os elétrons não caem no núcleo? Ou seja, por que eles não são atraídos pelo núcleo? Então, essa também foi uma explicação que Rutherford não conseguiu dar para a comunidade científica, tá? Bem, depois de Rutherford, vem um sujeito chamado Chadwick e um sujeito chamado Bohr,
que complementaram a ideia e a evolução dos modelos atômicos, mas aí eu vou deixar para cenas do próximo capítulo para a gente poder entender e identificar como que eles solucionaram esses problemas dos átomos, na verdade do modelo proposto por Rutherford, ok? Bem, agora eu quero que vocês respondam algumas perguntas para mim. A minha cola está aqui. Bem, vocês vão apresentar 4 características dos modelos de Dalton, de Rutherford e de Thomson. 4 de cada. Segunda pergunta. Descreva para mim o experimento do tubo de raios catódicos. Descreva para mim como que Thomson concluiu que o átomo tem elétrons. Então, dentro da mesma pergunta, vocês vão responder estes 2 questionamentos. A terceira pergunta, qual que foi a contribuição de Goldstein na evolução das propostas de modelos atômicos? Ok? Próxima, descreva para mim o experimento de Rutherford. Faça um esquema. Quais são as observações e quais são as conclusões de cada uma dessas observações? E por último, me diga quais são os problemas do modelo de Rutherford que ele não conseguiu explicar. Bom, bons estudos para vocês, um beijo e bom final de semana.